E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? O Banco Bradesco divulgou o resultado do segundo TRI de 2023 e mexeu um pouco com a cabeça dos investidores. Lucro do Bradesco tem queda anual de praticamente 36% e gerou uma lucratividade de 4,5 bilhões no segundo TRI de 2023. Essa notícia é ruim? Claro, nós investidores sempre queremos que a lucratividade ela seja recorrente e crescente, porém em alguns momentos ocorre de haverem quedas. Mas se a gente focar, ainda são 4,5 bilhões em um único trimestre, é uma quantidade de lucratividade bem interessante e bem atrativa para nós investidores de longo prazo. Apesar dessa queda, o Banco BTG ainda tem uma recomendação neutra, ou seja, nem vender nem comprar, apenas aguardar, porém a gente consegue visualizar que ele trouxe aqui um preço-alvo de R$ 18, que é superior ao valor que as ações estão sendo trabalhadas. E um pouco mais acima, a gente consegue visualizar que o destaque do segundo trimestre foi o setor de seguros, que para quem não sabe, quando você investe nas ações do Bradesco, você tem essa parte aqui de instituição bancária e essa área de seguros. Que para os investidores que gostam de empresas mais perenes, sólidas, com lucratividades recorrentes, para gerar aquele dividendo ali no seu bolso, já sabe que bancos e seguradoras são interessantes. Ou seja, quando você investe no Banco Bradesco, você tem o melhor desses dois mundos. Daí, quando a gente vem aqui no relatório do segundo TRI, vem na parte de seguros, a gente consegue ver que a lucratividade dele representou 2,3 bilhões, ou seja, ficou ali mais ou menos em uma questão de 50-50 de exposição bancária e seguros, ou seja, essa lucratividade da parte de seguros, ela foi bem relevante para que o Banco Bradesco conseguisse trazer uma lucratividade superior. Sobre essa parte de queda dos resultados, eu não acho tão ruim. Por quê? Grande parte do cenário que está gerando isso é questão de provisões com devedores duvidosos, ou seja, o Bradesco olha ali e fala, bom, de acordo com o que eu emprestei aqui, com o que eu tenho de cartão de crédito com o pessoal e tal, eu acho que pode ser que eu tenha uma perda, essa galera não me pague. Então eu vou fazer uma provisão de que eu já vou dar algum valor ali como perdido. E daí ele já vai e registra isso no resultado e isso já fica provisionado. Ou seja, para o investidor isso é extremamente positivo, porque ele já consegue ter a percepção ali de como que estão as coisas e que se aquilo de fato se realizar, já estava nos planos, já estava dentro da despesa e não teria problema nenhum no futuro que o traria surpresas. E essa questão de provisão é o seguinte, em um dado momento, você a faz por prudência, conservadorismo e já registra ela no resultado. Porém, não necessariamente ela se realize na totalidade. Então, se no momento onde ela é gerada, ela gera uma despesa, ou seja, ela reduz o seu lucro, no momento que ela não é realizada e ela é estornada em algum momento, ela gera um aumento de lucratividade. Não porque ela é um lucro, mas é como se você retirasse despesa, porque em um primeiro momento você considerou despesa, porém, caso ela não se realize e você chegue a estorná-la, você tiraria despesa, então você aumentaria suas lucratividades. Fora isso que esse cenário de aumentos de provisões de devedores duvidosos, ela se dá bastante por conta dessa questão de taxa de juros elevadas, que acaba trazendo essa pressão econômica e muitas pessoas às vezes acabam ficando inadimplentes. Porém, como já vimos essa semana, ocorreu uma queda de 0,5% na taxa de juros e muito provavelmente ao longo das próximas reuniões haverão novas quedas. E isso, além de trazer melhora talvez nas rentabilidades do banco, poderia trazer uma queda nessa inadimplência, o que traria resultados melhores e possivelmente poderíamos ter ou provisões menores ou até mesmo estornos de provisões. Então até agora a gente poderia entender o seguinte, houve uma queda, porém pode ser por conta desse cenário que o banco precisa fazer essas provisões, está tendo maior inadimplência, porém as provisões podem ser tidas como um ato ali conservador e prudente, principalmente para o investidor e para a continuidade do banco, e também elas podem não se realizar. E com esse cenário de queda de taxa de juros, tudo isso poderia melhorar. Apesar de uma queda nos resultados, ainda assim estamos tratando de 4,5 bilhões de lucratividade em um único trimestre, que é bem relevante. E investindo nas ações do Banco Bradesco, estaríamos diversificados porque estaríamos expostos à parte bancária e à parte de seguros, que é extremamente relevante. Aí agora, mesmo que a gente projetasse que nos próximos trimestres ele trouxesse essa lucratividade de 4,5, eu joguei aqui numa planilha para a gente ver como que ficaria o anualizado. Então aqui, o valor atual das ações BBDC4, que são as ações preferenciais do Banco Bradesco, está em R$ 15,45, valor de mercado em algo próximo de 167 bilhões. Aí aqui eu trouxe um lucro base do segundo TRI, que seria esse de 4 bilhões e meio, vezes 4, porque seria anualizando ele caso todas as próximas lucratividades fossem nesse padrão.
Então teríamos uma lucratividade média aqui na casa de 18 bilhões. E já seria uma lucratividade bem interessante e ela é próxima ali das lucratividades que ele trouxe anualmente. Caso a gente investisse nas ações a esse valor de 15,45 e o Banco Bradesco trouxesse essa lucratividade média de 18 bi, teríamos uma métrica de PL de 9,29, que seria bem interessante. Abaixo de 10 eu já acho bem atrativo, principalmente para um banco sólido igual o Bradesco, que traz lucratividades interessantes e recorrentes. Isso daqui seria o quê? Que caso gerasse essa lucratividade média de 18 bilhões e distribuísse todo esse lucro para você que investe nas ações, em algo próximo de 9 anos você teria o retorno do seu investimento. Aqui abaixo eu coloquei os payouts, ou seja, o quanto do lucro que ele iria distribuir para você. Então tem 25%, 50%, 75% e 100% distribuindo todo o lucro. Caso gerasse essa lucratividade de 18 bi e distribuísse 25%, você teria um dividendo de algo próximo de 2,7%, distribuindo 50% teria 5,38%, distribuindo 75% teria 8% de dividendo e caso distribuísse a totalidade, 10,77% de dividendo. Ou seja, mesmo que continuasse trazendo essas lucratividades na casa de 4,5 bi, você estaria com uma métrica de PL interessante, você estaria com um dividendo interessante, principalmente se fossem distribuídos de 75% a 100%. Aí você poderia falar assim, mas o histórico do Bradesco não é de distribuir 75% e 100%, ele tem um histórico de distribuir ele algo próximo de 40%. Tudo bem. Por mais que distribua 50%, a gente já viu que teríamos um dividendo de algo próximo de 5%. E fora isso, o que tem que entrar na conta também é a questão de bonificações, que é uma parte que o Bradesco faz muito, que seria ali um ganho também extra, que se você juntar com o dividendo, te traria uma rentabilidade interessante. A parte das bonificações a gente consegue visualizar aqui no Status Invest. Para você que ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. Então aqui a gente vê que em 2019, 20, 21 e 22 ele trouxe bonificações aqui de 20% de proporção, 10% e assim por diante. Ou seja, acaba sendo um ganho extra fora essa parte dos dividendos. E apesar de toda essa queda, quando a gente visualiza essas informações, ainda nos traz a sensação de que as ações do Banco Bradesco poderiam ser, sim, uma oportunidade a ser estudada, porque poderia ser um ótimo investimento aos preços atuais. E quando a gente olha aqui os outros indicadores fundamentalistas que as ações estão apresentando, a gente vê um dividendo aqui de 6%, que seria interessante para uma empresa sólida, com lucratividades recorrentes igual ao Banco Bradesco. Um PL de 9, que é como eu comentei com vocês, abaixo de 10 já fica bem interessante. Na parte de preço-valor patrimonial está na casa aqui de 1, que para o Banco Bradesco principalmente é uma métrica que gera uma sensação de que está bem descontado. Aí agora a gente vai olhar a média histórica desses indicadores para a gente ver que realmente faz sentido que as ações do Banco Bradesco possam estar descontadas e que você, caso seja um investidor que faça sentido com o seu perfil, valeria a pena você estudá-las. Na parte aqui do Dividend Yield, a gente viu que está ali em 6%, a média está em 3,87%. Ou seja, o dividendo quanto maior, melhor, quer dizer que você está recebendo mais. No preço-lucro, a média está em 10,61, aqui está em 9. Nesse daqui, quanto menor, melhor, é ao contrário do dividendo. Então a gente já consegue ver que tanto no dividendo quanto no preço-lucro ele está fora da média, gerando essa sensação de desconto. E a métrica de preço-valor patrimonial é a que está destoando mais das demais. Aqui a gente vê que a média está em 1,65, que o resultado atual está em 1,09 e a gente olhando graficamente aqui, a gente vê que em muito poucos casos houve essa métrica aqui de algo próximo de 1, que a grande maioria está ali em algo próximo de 2 e a média fica em 1,65. Esse daqui não dá para dizer se maior que 1 ou menor que 1 é positivo ou não, porque você precisa de diversas variáveis para chegar nessa interpretação. Porque o valor estar muito acima de 1 pode ser que é uma empresa muito segura, que passa muita credibilidade, ou que ela esteja cara. E um valor abaixo de 1 pode ser que ela esteja descontada, ou que ela gera tantas incertezas e riscos por trás que faça sentido que ela esteja inferior a 1. E para a gente finalizar, eu acho prudente e conservador essas provisões, principalmente porque em um dado momento onde elas não ocorram, elas possam ser estornadas, e o investidor já fica ciente do que está acontecendo. Na questão dos indicadores, gera essa sensação que ele está sim descontado, sendo uma oportunidade de estudo para que você possa validar se vale a pena investir. E mesmo com essa queda de resultado, deu para visualizar que se a gente anualizar ele, ainda teríamos indicadores positivos, dividendo interessante. Então sim, eu acredito que aos preços atuais faça sentido estudar as ações do Banco Bradesco, porque elas podem ser sim um ótimo investimento.
Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, já senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal, dá essa força aí pro canal crescer. E se você já investe nas ações ou está com essa vontade de investir, comenta aqui embaixo qual preço que tu acha interessante para se expor às ações. Era isso, meus queridos, e abraços!